Vamos então começar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, é um fato de que conhecer a Deus, conhecer o Pai, tem que ser com base em conhecer o filho. Muitos irmãos falam para mim que quando eles olham para o Pedro, eles acabam me vendo os trejeitos do Pedro. Falou, pastor, é sua cópia. Ah, os irmãos sempre falam, é sua cópia, Eduardo. O Eduardo parece mais com a mãe, mas o Pedro é mais parecido com o senhor e tal. Os irmãos ficam falando. E é um fato de que quando você olha para o Pedro, para os meus filhos, você acaba vendo ali um pouco de nós, os pais, porque a Débora sempre diz, é a nossa misturinha. Você vê ali o Pedro um pouco mais agitado, ele gostando de umas coisas mais sérias. Agora é que o Pedro está dormindo. Mas cadê? Não, deixa que ele mostre para vocês. Ah, o Pedro agora tem um hobby, colecionador de moedas. Nós compramos um álbum, fomos lá no centro da cidade e compramos um álbum de moedas. E agora a primeira moeda desde 94 até 2024, né? O ano que nós estamos. Todas as moedas brasileiras. Pegamos o álbum do Real. Aí tem o álbum. Nós temos muitas moedas do Cruzeiro, Cruzado e dos Réis. E aí nós pegamos ali os álbuns só agora da moeda do Brasil. E o Pedro está aficionado para colecionar e já montamos algumas moedas e agora estamos montando o resto. E ele estava aqui até ontem, até tarde, aqui comigo, tentando montar. Ele falou, vai dormir, rapaz. E ele montando aqui na mesa e pegou o cofrinho do. Você sabe que nós temos os cofrinhos aqui em casa, né? Que tem o curto, o médio e o longo. São os três cofrinhos. E aí são os nomes dele. E esses cofrinhos, eles vêm mostrando para que ele possa se organizar em sonhos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí vai aumentando o pouquinho. Só que ontem o Pedro foi esvaziando e ele arrumou uma técnica. Que não tá aqui, rapaz, ele pegou. Ele arrumou uma técnica de tirar e foi tirando as moedinhas de dentro do cofre lá com uma pinça e foi puxando moedinha por moedinha, ficou um tempão tirando moedinha por moedinha para poder ver se encontrava alguma dessas moedas que coubesse no ano do álbum lá, né? E aí montamos já alguns, e ainda faltam bastantes, algumas das séries históricas, séries especiais, e nós saímos e fizemos isso. E é um fato, irmãos, de que muitas pessoas, quando olham para o Pedro, nos veem. E é um fato de que muitas pessoas, quando olham para você, querido pai, olha para o seu filho, acabam vendo também você, alguns trejeitos, algumas coisas, algumas agitações, alguns gostos que você gosta que acaba passando para o filho. Hoje eu quero falar a vocês justamente sobre essa relação de Cristo com Deus Pai, porque esse é um exemplo do tipo de relação que devemos ter com os nossos filhos em nossos próprios lares. É sabido, e eu já falei para algumas pessoas que quero montar um ministério dos homens em meu distrito, em minha igreja, para que eu possa levantar os homens de nossa igreja, porque hoje o mundo está muito Nutella, hoje o mundo está muito aguado, os homens não estão sendo aqueles que precisam ser dentro do lar, o sacerdote do lar. Outros também acabam deixando com que o sacerdócio fique a cargo da mãe, e isso tem que estar a cargo do pai. Algumas coisas que precisam ser corrigidas, porque o mundo, eu julgo que o Ocidente, ele está morrendo. O Ocidente, como conhecemos, está morrendo. E por isso a importância de nós avaliarmos à luz da palavra de Deus como os homens tratavam as esposas, como os homens tratavam suas famílias, como os homens tratavam ali os seus filhos. Eu lembro que ontem, ao estudar aqui um pouco mais esse sermão, eu coloquei aqui, coloquei aqui pendurado como meta para fazer durante essa semana, fazer um brasão da família, para que eu crie aqui um sentimento de unidade com os meus filhos aqui. Por quê?
Porque existem três famílias, irmãos. Primeira família, a família dos seus pais, você é filho de alguém. A segunda família, você e sua esposa. E a terceira família, você e seus filhos. Qual é a família mais importante? A família mais importante é a segunda família. Não é nem a primeira, você e seus pais, nem é a segunda família, você e seus filhos. Muitas mães, muitos pais acabam pensando que a família mais importante é você e seus filhos. Não. A família mais importante é a segunda família, você e sua esposa, que foi constituído para ali. Porque se vocês estão bem, obviamente sua família 2 e sua família um ficará bem. Por isso a importância de vocês avaliarem isso. É bênção, é verdade, Fábio. Temos que fazer isso mesmo. Eu conheço aí Simões Filho, Fábio. Fui aí já durante há muito tempo, eu estudei no IAN, então eu conheço bem aí essa região. Uma bênção, viu? Bênção também ter você aqui e o Lúcio conosco. E daí a importância de você avaliar à luz da relação entre Cristo e Jesus. Como é que eles se relacionavam e como é que eu posso fazer com que o relacionamento dentro do meu lar com meus filhos também seja semelhante a esse mestre Jesus Cristo, que é o nosso mestre. Tanto é que nós somos cristãos. O que é cristão é um pequeno Cristo. Nós somos imitadores de Jesus, né? Somos aqueles que imitamos Jesus. Sabendo disso, esse relacionamento que eu estou falando com vocês, com base nesse texto que a gente leu aqui de Mateus 11, versículo 27, esse relacionamento de Jesus com Deus, ele é o melhor relacionamento, o melhor exemplo de relacionamento parental e paternal. Mais do que isso, muitas pessoas não conseguem ver Deus Pai como pai. Por quê? Porque a sua relação com o seu pai terreno é tão danificada que ele não consegue ter uma relação boa com Deus Pai. E por quê? Porque muitos desses filhos tiveram ali, não tiveram exemplos bons com o pai terreno. Daí a importância de você compreender o exemplo que você vai dar para o seu filho terreno aqui, o exemplo que você vai dar para aqueles que estão ao seu redor, porque esse exemplo vai escrever como é que ele vai ter a Deus como um pai. Muitas vezes, alguns se escondem da igreja, se escondem de Deus Pai. Outras vezes, algumas pessoas não levam a sério. Por quê? Porque acabaram sendo treinadas a não respeitarem os pais, não levarem a sério o que falam, não levarem as coisas da família ali num ambiente mais gostoso. E por isso eles acabam reproduzindo essas questões de Deus Pai como algo não tão bom. Por quê? Porque tiveram um péssimo exemplo com o pai terreno. Também falo a vocês que Jesus ele mantinha uma relação de convivência com José, seu pai terreno. Ele mantinha essa convivência boa com ele. Ele aprendeu a profissão, por exemplo, de carpinteiro com José, como é relatado em Marcos capítulo 6, versículo 3. Ele aprende essa relação ali de trabalho com José e foi conhecido como o quê? O filho do carpinteiro. Jesus era conhecido aqui, não é o filho do carpinteiro? Não é Jesus, o filho do carpinteiro? Mateus capítulo 13, versículo 55. Então, as pessoas conheciam Jesus por causa da relação que ele tinha com José. Embora Jesus sempre soubesse que ele era filho de Deus, Lucas capítulo 2, versículo 49, ele sempre soube, vocês lembram daquele relato ali, quando Jesus fica perdido ali, depois que eles foram fazer o recenseamento, eles voltam e Jesus fica lá no templo e eles vêm desesperados procurando Jesus. O que que Jesus falou? Vocês não sabiam que eu estava na casa de meu pai? Então, Jesus claramente sabia da relação que ele tinha com Deus Pai, da relação que ele tinha com José. E hoje eu vou analisar com vocês, ou ao menos uma parte aqui, sobre a relação de Jesus Cristo com Deus Pai, para que você também possa reproduzir essa mesma relação dentro do seu lar. Embora ele soubesse, né, que ele era filho de Deus, houve um momento em que Jesus se assumiu como Messias e ele começou a falar de Deus como seu pai. Primeiro, a Bíblia relata que Jesus era conhecido como filho de José, filho do carpinteiro, filho desse pai terreno. Só que quando ele se torna Messias, quando ele se declara ali Messias, depois do batismo, ele começa a dar ênfase agora da relação dele ser filho não mais de José,
mesmo que seja filho de José terreno, mas ele não era mais o filho de José, agora ele era o filho de Deus. Então ele começa essa relação de mostrar a unidade entre ele e Deus Pai. Como é que Jesus se relacionava então com Deus Pai? Eu vou mostrar a vocês alguns desses aspectos que ele tinha com o Pai Celestial, que é possível que você também tenha com os seus filhos aqui terrenos. O primeiro item que eu estabeleço no meu sermão é que Jesus Cristo e Deus Pai eram um pai que abençoava o filho. Ele tinha uma relação, o Pai Celestial, com Jesus Cristo, uma relação de bênção, uma relação de abençoar ali Jesus Cristo. Veja o que o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17, nos diz. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, em quem me comprazo. A primeira relação que a gente percebe é uma relação de prazer e de bênção. Eu, aqui em casa, já falei a vocês que eu criei uma cultura da bênção. Deixa eu pegar aqui. Eu criei uma cultura da bênção. E nessa cultura da bênção, todos os dias, eu oro com os meus filhos e eu estabeleço bênçãos a eles. Por quê? Porque, como pai, eu quero que os meus filhos sejam abençoados. E como é que eu faço isso? Todos os dias eu oro por meus filhos. Quando eu faço uma oração, eu puxo um dos cards que eu tenho aqui, tipo como se fosse uma espécie de. Ah, sabe aqueles cartões de textos bíblicos, sabe aquela caixinha de surpresa, caixinha de mensagens bíblicas? Então eu puxo uma dessas cartinhas aqui e eu oro aos meus filhos sobre determinadas coisas. Por exemplo, o item de hoje para orar por meus filhos é para que eles sejam. Deixa eu puxar aqui uma outra, essa aqui eu já li para que eles sejam filhos influentes. E eu oro para eles para abençoá-los e criar essa cultura da bênção aqui antes deles fazerem as atividades. Por exemplo, eu abençoo vocês com influência nos seus círculos de amizade e todo lugar que a sua voz seja influente. Que vocês sejam dirigidos pelo Espírito Santo, que influenciem pela palavra, pelo bom comportamento e pelo caráter, pela forma de ser. Então, eu dei a bênção para eles nesse aspecto aqui, para que eles sejam pessoas influentes. Eles vão trabalhar hoje, eles vão sair hoje, então eu oro com os meus filhos para que eu os abençoo, para que eles sejam influentes. Vocês lembram que na Bíblia há a cultura da bênção, né? Ele não podia sair sem antes receber a bênção do pai. E aí, então, Jacó abençoava seus filhos, abençoava ali sua família. Nós estamos criando aqui em nossa casa a cultura da bênção com base no pai abençoar o filho, que é o texto que nós lemos aqui. Que não tenham medo de se expressar e as vozes do inimigo se calem onde vocês estiverem, meninos. Nunca sejam vocês influenciados pelo mal. Não siga o conselho dos ímpios, não imitem a conduta deles, nem se assentem na roda dos escarnecedores, como diz Salmo 1, versículo 1. O Senhor te coloque por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo e que obedeça ao Senhor. Deuteronômio capítulo 28, versículo 13. Então, eu estabeleço aqui em minha casa a cultura da bênção. Para quê? Para que os meus filhos sejam abençoados, assim como o Pai abençoava Jesus Cristo, assim como o Pai abençoava a vida dele. Deus sempre manteve, irmãos, o seu filho Jesus Cristo, certo de que ele sempre teria a bênção e a companhia dele por todo o momento. Isso era claro. Esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. E era deixado claro para Jesus Cristo que ele sempre teria a bênção de Deus Pai. Isso pode ser percebido em muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, a confirmação do Pai Celestial mostrando o que Jesus Cristo deveria fazer. Tanto é que eles tinham uma ligação muito grande por conta da oração. A voz de Deus, ela sempre lembrava Jesus de que ele nunca estava sozinho. Vejam o que a voz dizia. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa se envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele me ouviu. Mateus capítulo 17, versículo 5.
Deus, como Pai, ele abençoou Jesus Cristo, nos dando o exemplo de como nós pais devemos abençoar os nossos filhos. Há um autor chamado Daniel Goleman, você já deve conhecer esse camarada, e o Daniel Goleman, ele declara que ele sentou com os filhos dele, ele trabalhou muito, ganhou dinheiro, foi um empresário muito bem sucedido, e em determinado momento ele sentou com os filhos e disse para os filhos: Filhos, vocês sabem que eu não tive muito tempo e tudo mais, eu trabalhava demais e fazia muitas atividades. E então eu vou parar um pouco mais das minhas atividades para dar mais atenção à família, dar mais atenção a vocês. Só que os filhos já tinham passado da idade ali, da adolescência, já tinham passado. E aí os filhos disseram: Não, pai, não precisa não, agora a gente não quer mais, agora a gente já está maior. Agora a gente não precisa mais do senhor aqui, não. Pode continuar essa atividade sem problema nenhum. E o Daniel Goleman, ele relata em seu livro essa dor no coração. Por quê? Porque a presença do pai para os filhos, ela começa grande e diminui no pequeno aqui. Ou seja, os filhos são pequenos, eles querem brincar com você, eles querem estar com você. Eu tenho aqui, pelo menos a fase que eu estou vivendo, os meus meninos aqui, irmãos, eles é o tempo todo querendo estar em cima de mim, o tempo todo querendo estar brincando. Eu falei, pô, mas hoje eu brinquei o dia todo com você, fiz as coisas e tudo, mas eu quero ficar com o papai. E às vezes eles me enrolam também para estar comigo e tudo mais. Por quê? Porque, segundo Daniel Goleman, a sua interação com os filhos começa grande e quando vai passando os anos, vai diminuindo a sua proporção com eles. Só que se você tentar fazer isso, como foi o caso dele, tentou inverter isso, tentar dar mais atenção aos filhos quando eles já estiverem maiores, os filhos já não vão querer mais ficar ali com os pais. É um fato de que quando ele fala isso para os seus filhos, deixa eu colocar aqui de volta. É um fato de que quando ele fala isso para os filhos já não queriam mais estar com ele, já não queriam dar mais atenção a ele, só que ele estava fazendo de tudo para estar com o filho. Mas ele gastou boa parte, quando os filhos eram pequenos, nas atividades da empresa, porque ele tinha que dar atenção para muita coisa, ele tinha que dar atenção a uma série de coisas. Eu me lembro do papai, o papai não era crente nem nada, não conhecia esse negócio de Bíblia, mas eu me lembro do papai na época, tinha o jornal e a televisão. Quando o papai chegava do trabalho e eu queria muito falar com o papai, eu falava, né, e tal, mas eu me lembro muito do papai falando: "Shh, menino, silêncio, agora estamos assistindo aqui o jornal." E eu queria contar algumas histórias para ele do dia, das atividades, das coisas, mas eu sempre lembrava que o papai estava assistindo ali o jornal e ele falava: "Shh, silêncio, ó o jornal." Então, a relação do filho com o pai começa grande na idade tenra, na idade menor, e vai diminuindo ao longo dos anos. Talvez, por exemplo, você queira dar todo o amor para o seu filho, mas como ele já é maior, ele não vai querer ter essa conexão com você. É sabido também, nós temos aqui uma especialista na área de família, né? Há duas irmãs que sempre estão pregando sobre esse tema de família. É sabido que quando chega no período da adolescência, o filho nem quer: "Ah, não, pai, não me abrace mais não, não fique muito próximo e tudo mais e tal." Até que há uma certa distância ali. Começa o filho sendo uma espécie de simbiose com a mãe. O pai não é nada, mas é a mãe, é o peito da mãe, é as coisas, é a mãe, é a mãe, é a mãe. Depois, o filho já vê o pai ali como herói, agora a mãe já não tem tanto valor. Agora é o pai, quero ser parecido com o pai e tudo mais e tal. E vai passar essa fase em que ele não vai querer ter o acesso claro ali, essa integração, essa unidade, essa proximidade, porque a integração modificará. Então, quando eu leio a história de Jesus Cristo com o pai, aqui eu leio a história de um pai que queria abençoar o filho. Por isso a importância de você criar dentro do seu lar a cultura da bênção. Criar na sua casa essa cultura da bênção. Por que eu falo isso? Deus, como Pai, abençoou Jesus Cristo, nos dando o exemplo de como nós, pais, devemos abençoar nossos filhos, não somente com palavras, mas principalmente com um exemplo que será útil para os filhos por toda a vida. Lembre-se que os seus filhos irão copiar vocês em tudo, inclusive nos vossos erros. Eu ainda falo mais a vocês que os pais, eles devem ser um canal de presença de Deus na vida
dos seus filhos. Se o pai não é a presença de Deus na vida dos filhos, então as coisas não ficarão boas. O pai, e você, querido pai que está me ouvindo agora, exerça o seu papel sacerdotal dentro do seu lar. Você tem que exercer esse papel sacerdotal. E por isso que no dia dos pais, eu precisei pregar essa mensagem para a minha igreja e prego para vocês também, a nossa igreja online aqui, para que você também exerça o papel sacerdotal dentro do seu lar. Lembro-me e fiquei muito feliz e orgulhoso quando teve um dia que eu não fiz o culto aqui. E eu não fiz o culto aqui em casa, o culto matinal, e então o meu filho, Pedro, foi lá e fez o culto com o Eduardo. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso por ver o Pedro pegando o Eduardo, sentando lá no sofá, abrindo o inário, cantando a musiquinha dele lá, e o Pedro leu a história para o Eduardo, leu a história bíblica para o Eduardo, e eu fiquei muito feliz desse tipo de coisa acontecer e eu poder ver isso. Então, você como pai precisa entender que você é o sacerdote do lar. Não deixa isso para a mãe, não deixa isso para os outros. Quem é o sacerdote é você. E o reino é seu. Então, o filho não pode mandar na sua casa, as coisas não podem acontecer à revelia do que você queira. Por quê? Porque você está criando um reinado. Lembra que a Ellen White fala, né? A mãe, a rainha do lar, o pai, ele é o rei daquele lar. E os filhos são os súditos, os filhos não são os príncipes. Ela não diz isso. Os filhos são os súditos, eles estão ali para apoiar e servir a família como um todo. Por isso a importância de você compreender, à luz de Jesus Cristo, o que deve ser feito. Também há um segundo aspecto de que nesse processo de abençoar o lar, de cuidar da família, o filho ele precisa obedecer o pai, tem que criar um ambiente de obediência dentro do lar. Por isso a importância de você criar ali uma espécie de reinado dentro da sua casa. Deus sempre manteve seu filho certo de que ele daria a sua bênção, mas também Deus requeriria que houvesse obediência, e Jesus Cristo era obediente ao Pai. O filho, ele tem que obedecer o pai. Veja o que João, capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu pai e no seu amor permaneço. O que é esse negócio de pai? Veja o que esse autor declara sobre isso e com isso a gente vai entrando na parte final aqui. Um pai, ainda o mais pobre, tem sempre uma riqueza para deixar ao seu filho, o exemplo. O exemplo, ele arrasta, dizia o meu pai terreno. Papai falava assim, olha, falar é bom, mas o exemplo arrasta. Talvez você, querido irmão, não possa deixar nenhuma posse para o seu filho, você não tenha muitos recursos financeiros, você não tenha muita coisa, mas sempre um pai vai deixar para o filho uma coisa. Sabe o que que é? O exemplo, de acordo com esse autor, Coelho Neto. Ele declara que o exemplo é uma coisa que você vai deixar para o seu filho como um legado. Há um outro autor que fala sobre o legado, né? Qual é o legado que você vai deixar para sua família quando você se for? Mais do que os bens, mais do que dinheiro, o que que você vai deixar como exemplo? Eu ainda falo mais a você, por profissão, sou soldado. O pai, por profissão, no caso dele aqui, era sou soldado. E tenho orgulho desse privilégio. Mas sinto-me infinitamente mais orgulhoso em ser pai, diz Douglas MacArthur. É um fato de que, irmãos, esse autor declara que, por ser soldado, ele era orgulhoso em poder servir sua pátria, mas ele tinha mais orgulho em poder servir a sua família. E por isso eu proponho a você, através desse sermão, que você crie um sistema aqui. Qual o sistema, pastor? O sistema dentro do seu lar. Lembra que eu falei a vocês, num determinado sermão, de que o xadrez fala sobre o jogo da vida?
Então você tem o rei que tem que cuidar da rainha, e o rei, para poder manter seu império, o que que o rei faz? Ele cria ali a áurea espiritual, que são os bispos, ele cria a torre ali, que são os seus bens, né? Aquilo que ele tem de patrimônio, ele cria o cavalo, que é aquilo que ele vai fazer guerra, o dinheiro que ele tem, porque o dinheiro nada mais é do que munição para alcançar o que você quer, para manter sua família, e se for preciso, ele manda os peões morrerem no lugar dele para manter o império. Ele coloca pessoas para trabalhar, ele coloca coisas para fazer, ele coloca o dinheiro para render, para trabalhar para si. Então, o xadrez, e eu ensino xadrez aqui para os meus meninos, ele mostra um pouco daquilo, e a proposta do xadrez, quando foi criada com esse sentimento de poder guerrear com outro rei e manter ali o seu reinado. Você também precisa entender que o maior privilégio que você tem nessa vida é poder ser pai, querido pai que está conosco. Esse é o maior privilégio de você poder deixar o exemplo e se eternizar nos seus filhos. Eu ainda falo mais a vocês, à luz desse autor, ele declara o seguinte: a bênção dos pais funda a casa dos filhos, diz um provérbio nórdico. A bênção dos pais vai fazer o quê? Fundar a casa dos filhos. Amanhã eu estarei falando também a você, querido filho que está conosco, sobre receber essa bênção, porque você viver sem ter essa bênção, você correrá sérios riscos em sua vida. E eu não quero que você saia hoje sem ter a plena certeza de que a relação entre Deus Pai e Jesus Cristo era uma relação de bênção. E você precisa criar essa relação de bênção dentro do seu lar ao ligar para o seu pai, abençoando o seu pai, você que é pai, ao ligar para o seu filho, abençoando o seu filho. Você precisa criar esse ambiente de bênção, porque às vezes a casa parece mais uma casa e não um lar. Parece mais um local em que as pessoas vão para lá para dormir, mas realmente não é um ambiente de unidade de lar. Por isso eu proponho hoje a você que sua casa se transforme em um lar. Como? Criando essa cultura de bênção, como Deus Pai criou a cultura de abençoar Jesus Cristo e dizer que está sempre com ele. Fico muito feliz aqui ao ver muitas das mães orando por seus filhos, pedindo aqui, os filhos estão passando por situações trágicas, por situações difíceis. Vejo vó orando pelos netos, pelas questões de videogame, pelas questões de obediência, de vida. Eu fico muito feliz em ver vocês, irmãos, orando por seus filhos. Mas não deveriam ser as mulheres as pessoas a quem deveriam estar orando. Mais do que elas estarem orando, e está tudo certo, as mães e vós e bisavós orarem por suas famílias, deveríamos ser nós, os pais, a puxar a bênção para dentro do lar. Deveríamos ser nós, os pais, a puxar a santificação para dentro de casa. Porque o nosso exemplo como pai vai arrastar. Nós temos que fazer isso. E por isso eu proponho hoje a você que você, querido pai, faça a oração por seu filho e comece a ter uma cultura de bênção no seu lar. Que Deus abençoe você. Amanhã estarei falando também voltado para esse tema dos pais, voltado para os filhos, querendo também que os filhos sejam abençoados. E se você é filho, então participe conosco aqui, porque haverá uma bênção especial para você também. Nós teremos uma oração agora, que a irmã estará orando. E enquanto a irmã Sônia estiver orando, eu quero que você se una a nós e pense também, mentalize, peça ao Pai Celestial que a bênção também alcance a pessoa a quem você ama, o seu filho, o seu neto, o seu parente, aquele que tem você por pai. Porque às vezes na igreja tem muitos irmãos que não têm pai e às vezes encontram em você um sentimento paterno, às vezes encontram em você que é líder da igreja um sentimento de hombridade, de seriedade, de coisa boa. E esse irmão sempre vai se aconselhar. Ore também por esses filhos espirituais que você tem. Por quê? Porque Deus colocou em suas mãos também. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja sobre nós. Vamos orar ao Senhor.